Oi, meus queridos e minhas queridas, a paz do Senhor. Meu nome é Josi. Para você que não me conhece, né? Você está chegando a primeira vez aqui neste canal. Eu quero falar com você hoje como você vai entender e discernir a voz de Deus de uma forma clara e objetiva para você não ser enganado. Você souber quando é Deus que está falando diretamente com você. Você já se perguntou se é Deus quem está falando com você? Já ficou naquela dúvida se é um pensamento, se é coisa da sua cabeça? Eu também já passei por isso e vai por mim. Eu vou te mostrar como você vai conseguir a partir de hoje a ouvir a voz de Deus com total clareza, com total certeza de que é Ele que está falando com você. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer nesse canal. Deixa eu falar com você. Existe uma diferença entre a voz de Deus, a voz da nossa mente e a voz do inimigo. E nós precisamos discernir a diferença entre essas três vozes. Quando é Deus que está falando, quando é a nossa própria mente e quando é o inimigo que está falando conosco. A primeira coisa que precisamos entender é que essas três vozes constantemente vão falar com você. E você vai precisar ter sabedoria para diferenciar quando é que Deus está falando com você. Eu vou explicar isso de forma prática, um passo a passo, um beabá, para você entender. Deixa eu te falar. A voz de Deus é a primeira voz que você tem que entender e discernir. A voz de Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Deus nunca vai contradizer o que está na Bíblia. Ele fala o que está escrito nas Escrituras. Ele sempre vai confirmar o que já está escrito. O que você está ouvindo tem que estar de acordo descrito na palavra de Deus. E aí você vai saber que definitivamente é Ele quem está falando. A segunda voz é a da nossa mente. Essa é complicada, porque a nossa mentalidade ela é movida pela inquietação, pela ansiedade, pela insegurança, pela preocupação. Então, quando você está diante de uma situação, de uma decisão para tomar, e você começa a ficar ansioso, preocupado, certamente não é Deus que está falando, é a sua mente. Porque a nossa mente é a que mais vai trazer confusão. A voz que mais vai trazer confusão para você é a nossa própria mentalidade. A nossa própria mente nos engana e nos induz à ansiedade e à preocupação, ao invés da paz, que excede todo entendimento. E o inimigo, ele é astuto. Ele vai se apresentar de uma maneira bem diferente. Lembra de como ele agiu com o próprio Cristo, lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, quando ele foi tentar Jesus, ele se apresentou de uma forma a confrontar, ou melhor, afrontar Jesus, a colocar em prova a palavra de Deus. Então, quando o inimigo falar com você, saiba que essa voz vai confrontar a palavra de Deus, vai afrontar você, vai vir com acusação sobre a sua vida. Esse é o inimigo, isso é a voz do inimigo. Ele está tentando te enganar. Ou seja, é uma voz que de certa forma se torna clara por se tratar contrária à vontade de Deus e contrária a todas as coisas que Deus gostaria de falar com você. A voz de Deus é mansa e firme ao mesmo tempo. Ela traz paz e traz certeza para a sua vida. Olha só, em João 10, 27, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo confirma que Deus fala de forma clara com aqueles que buscam. Deus fala de forma clara com você, meu irmão, que é filho, assim como o pai, assim como a mãe fala e se comunica com clareza com você. Muitas vezes confrontando, te corrigindo, te orientando no caminho que você deve seguir. A voz de Deus, 90% das vezes, vai vir como uma correção, uma palavra direta de te mostrando o caminho. Antes de começar a orar, tire um tempo para ficar em silêncio, porque nossa tendência é falar, né? Mas Deus quer que a gente ouça.
Tá entendendo? Então tira uns minutinhos de silêncio antes de orar e comece a orar em seguida. Deixa Deus falar. Espere, Deus fala no silêncio. Com certeza, nesse tempo de quietude, nesse tempo de silêncio, Ele vai falar com você. Agora, você vai orar com fé. Você vai orar com aquela certeza que Deus está falando com você, com o coração aberto. Porque quando você ora, você faz isso com expectativa, com fé, com certeza. Deus certamente vai falar. E Ele vai falar de forma que parece um pensamento, de forma que parece uma impressão, de forma que parece a voz da sua consciência. Mas é Deus quem está falando com você. Amém? A terceira coisa, você confirme se é Deus que está falando com a palavra dele. Porque Deus não vai falar nada fora da palavra. Ou seja, veio algo na sua mente, sente que é uma direção de Deus, pare e pense. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Isso aqui foge do que está na Bíblia? Porque aí você vai saber se você está sendo enganado ou se é Deus que está te direcionando e falando com você. Pessoal, houve uma vez, vou contar um testemunho para você rapidinho, que eu estava assim na minha cozinha, e eu estava meio crente Raimundo, então eu não tinha muito hábito de orar. Eu estava lá na minha cozinha lavando vasilha e falei assim: Deus, tem tanto tempo que eu não ouço a sua voz, tem tanto tempo que o Senhor não usa um profeta para falar comigo. E aí, eu estava ali falando na minha cozinha, ouvindo louvor, quando eu escutei uma voz muito suave. E era algo dentro de mim assim, falando assim: você não precisa do profeta, você já ouve a minha voz. Eu uso os profetas para aqueles que ainda não discernem, para aqueles que ainda não estão perdidos, se sou eu ou não que está falando com eles. Meu irmão, foi maravilhoso. Eu caí de joelhos e comecei a chorar, porque ali eu vi Deus falar, e eu tinha certeza que era Ele. E eu pensei, realmente o Senhor fala, Ele fala ao nosso coração, amém? Eu estava cheia de dúvidas, pedindo a Deus que falasse, pedindo a Deus que me orientasse, e Ele falou. Ou seja, na quietude, na oração, na concordância com a palavra de Deus, você vai ter certeza se é o Senhor quem está falando com você. Meu irmão, com essas dicas, com esses ensinamentos, se você aplicar hoje, você vai ver Deus falar com você constantemente e diariamente. Se esse vídeo falou ao seu coração, eu te convido a compartilhar esse vídeo com alguém, a você se inscrever no canal, a você comentar aqui alguma coisa, se falou com você, se você sentiu que Deus está falando ao seu coração, comente aqui embaixo: Deus falou comigo, eu quero ouvir a Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com todo mundo. Porque o inimigo não vai te enganar mais, a sua mente não vai te enganar mais, e você vai ouvir Deus com toda a clareza que Ele quer falar com você. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir.